alguém chorando muito, alguém louvando, cantando, gritando de alegria, alguém chorando de dor, alguém... Então, mostra o conflito da sociedade de hoje, essa alternância entre chorar e se alegrar, entre cantar e prantear diante de Deus. Isso é uma alternância da nossa qualidade humana. E essa confusão de ruídos, de barulho, de gritos, de louvor, de choro, de alegria, de tristeza, tudo misturado, diz o texto no versículo 13, de maneira que não dava para distinguir, de maneira que não se discernia o povo, as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. E o tema desse texto é aonde você danificou a sua alma. Porque Jesus disse que Deus é o construtor, o edificador. Deus está sempre construindo coisas novas na nossa vida. E às vezes você vê pessoas jubilando, contente, alegre, feliz, pessoas motivadas, oh glória a Deus, aleluia. Não é porque não passa em luta não, é porque ele está vendo que Deus está construindo algo novo, mas tem pessoas que não conseguem jubilar, não conseguem cantar, não conseguem se alegrar, não conseguem ficar feliz, porque em algum momento a alma dessa pessoa foi atingida, algo grande atingiu a vida dessa pessoa, né? E danificou a alma dessa pessoa. Então tudo que acontece na vida dessa pessoa, ele começa a enxergar pelos olhos do dia que a alma dele sofreu um trauma, no dia que ele foi ferido, no dia que foi machucada, no dia que foi machucado, no dia que foi traído, no dia que foi aviltado, no dia que foi enganado, enganada. Então nossa alma ficou no passado e o tempo de Deus é futuro, o tempo de Deus é hoje. E hoje Jesus Cristo vai lavar e limpar e sarar a tua alma em nome de Jesus, porque Deus está edificando novas coisas. Pastor, eu entrei agora, essa virosezinha maravilhosa, né? Eu fui para a igreja ontem em Afonso Bezerra. Aí um dia a garganta tá boa, no outro dia eu não consegui nem cantar lá. Mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando em Esdra, no capítulo 3, no versículo 10. Tá certo? Então, algo grandioso está sendo construído. O que, pastor Marconi? O segundo templo. Algo grandioso. Algo maravilhoso. Algo que Deus disse, se preocupe não que eu vou fazer, e estava fazendo. E muita gente estava feliz com o que Deus estava fazendo. E essa é a vontade de Deus, que a gente saiba que Ele é perfeito, Ele sabe todas as coisas, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é digno. O templo é para louvar a Ele. Aí muita gente, não, mas porque eu queria para mim. Né? Igual aquela pessoa que queria uma oportunidade para louvar o Senhor, a pessoa disse, pode louvar. Ele disse, não, agora cai não. Eu queria na hora que estava todo mundo olhando. Então tá meio, o seu louvor parece que não estava assim com toda essa direção para Deus, né? Se precisava de aplausos, precisava de validação de outras pessoas, a gente louva a Deus, agradece a Deus, porque Ele é quem constrói coisas novas na minha vida e na tua vida. Então os edificadores estavam edificando, os anjos do Senhor trabalhando na minha vida e na tua vida. E a gente tá como? Tá com a alma, porque primeiro que não é do jeitinho que eu queria. Eu desenhei a planta, Deus nem cumpriu. Eu fiz a planta baixa do meu jeito, mas acontece, querido, que nós somos filhos e Ele é Deus. A glória é para Ele, então deixa Ele construir do jeito que Ele quer na minha vida e na tua vida, né? E coisas novas, o novo de Deus acontece na minha vida e na tua vida. Não é necessário que esteja o mar do bem bom. Nome de bem bom deve ser nome de sorvete. Quando eu era menino tinha um sorvete, eu posso dizer, porque não existe mais, era que bom.
Isso é nome de sorvete. O novo de Deus chega no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é luta. E nesse tempo aqui estava luta, viu? Era pega, não pega, mata, não mata, vamos tomar, vamos matar, vamos derrubar. É tanto que tinham derrubado e se construir de novo, eu derrubo de novo. Quer dizer, os períodos não era de mil maravilhas. Acontece que, porque está havendo um período de adversidade, não impede de Deus construir algo novo na minha vida e na tua vida. Deus está construindo algo novo na minha vida e na... Como é que eu sei disso, pastor? Porque Jesus Cristo disse isso, que ele nem dorme, ele não cochila, ele guarda, ele vigia, ele derrama misericórdia cada vez que o sol nasce, que ele é o trabalhador, né? Jesus disse que é o agricultor, né? Ele produz frutos na nossa vida, ele é o edificador, ele constrói, o edificador, olha o texto aqui, os edificadores estavam construindo, Deus dá ordem, os anjos trabalhando na tua vida, e onde é que está a tua alegria? Eu guardei lá na cômoda e não sei nem onde é que eu botei. Deve estar debaixo da Bíblia, lá escondido, lá dentro da caixinha do óculos. Mas hoje Deus vai fazer você achar a sua alegria, viu? Vamos abrir a caixinha do óculos. Eu deixei dentro do congelador da geladeira. Depois trato de ir lá e arrancar de lá. Joga uma aguinha para arrancar e arranca sua alegria de lá. Está congelada lá, pois vamos tirar, tá certo? Hoje é dia de se alegrar em Cristo, tá certo? Então, os edificadores estão construindo, e a memória desses homens que o texto faz menção aqui, né, como os antigos sacerdotes, os anciãos, está uma memória, a memória do trauma, né? Ele em vez de lembrar, o primeiro templo, que maravilha, que glória, era ouro, era não sei o quê, eles estão lembrando do que aconteceu, e o que aconteceu passou para trás, deixando para trás o passado, sigamos para o alvo, o destino é Cristo, Cristo não está para trás, está para frente, tá certo? O alvo se chama Jesus Cristo, tá bom? E por que é que esse texto está aqui, o pastor Marconi, né? Não é comum eu trazer texto comum, né? Eu só trago textos que eu fico escavacando nas madrugadas para trazer algo poderoso para a tua vida, tá bom? Não que o que é pregado cotidianamente não possa, claro que pode mudar a tua vida, mas eu trago algo novo para você ver como Deus fala de maneira diferente e é sempre o mesmo propósito, tá certo? Deus não ignora o nosso passado, é porque só eu sei do meu trauma, Deus sabe. Porque só eu sei o que eu feri, Deus sabe. Porque eu não tenho mais lágrima, Deus viu. Mas ele está construindo algo novo. A Bíblia vai dizer, vou encher sua boca de riso. Aí a única maneira que ele pode fazer isso é fazendo coisas da nossa... Aliás, ele pode de qualquer maneira todas as coisas. Mas a maneira de Deus trabalhar é ele fazendo coisas na nossa vida, fazendo milagre. E as insatisfações, os traumas, né? Esses homens aqui traumatizados, né? A memória dele está lá... chorava porque as cicatrizes, né? Eu não tenho mais lágrimas, eu já vi mulheres dizendo isso. Homem é mais difícil, que o homem, homem é feito vela, morre em pé, sabe? Eu não sei essa geração que tá aí agora, que tá meio difícil de classificar, mas um homem, esse que cuida de mulher, que cuida da família, o homem é um tipo de um... Eu posso dizer porque eu sou homem, então um homem é um tipo de animal. A minha filha ria muito com essas coisas, eu vou falar, eu digo, não, olha, seu marido, não, minha filha, como é que você, é um tipo de pessoa que se você trocar a chinela dele, esconder debaixo da cama, a gente não acha, mas o maior propósito da gente é prover e proteger. E a única coisa que a gente espera, mesmo sem dizer, é cuidado. Por isso que a mulher é um espelho de Deus, porque Deus é cuidado, tá certo? Agora essa geração hoje, essa geração de lacração, né, do politicamente correto, estão destruindo os simbolismos, os sentidos das coisas, e a intenção é maligna, né, para destruir a família, tá certo? Quando você vê essas mídias, esses aplicativos, essa rede de televisão, ele não quer ver ninguém sorrir, não. Ele quer ver as pessoas aterrorizadas do jeito que fizeram no tempo da pandemia, que a gente não tinha paz, não podia ligar, nada que tivesse luz, que era um perigo, já saiu uma mensagem que ia acontecer, entendeu? Eu não sei quem se alimenta de tanto mal, viu? Mas os projetos de Deus é de construção na nossa vida, tá bom?
Então o homem ele chora também, chora. Eu choro, tá certo? Todo homem chora. Mas o que eu quis dizer aqui é que a mulher expressa mais a sua dor. Geralmente a mulher, eu como pastor, né? 30 anos, eu acho que dá para saber, né? 30 anos, eu acho que dá para saber que quem apresenta melhor a sua dor, quem fala melhor, tá certo? Então a mulher, ela tem essa expressão de dizer da lágrima, da dor, e achando que com isso ninguém sabe, ninguém se importa, e o texto está dizendo, tá lá na Bíblia, olha, se eu estou construindo uma igreja nova, um templo novo, uma empresa nova, uma casa, minha residência nova, por que eu ia botar lá na história? Aí estava todo mundo chorando, eu vou lá, né, a minha história da minha casa nova, do templo novo que eu estou construindo, ou uma coisa que eu esteja construindo, aí eu vou botar lá, e estavam chorando, sabe por quê? Porque Deus registra. A Bíblia diz que ele colhe até as nossas lágrimas, né? E leva em cálices de ouro, né? Então os idosos choravam, minha cicatriz está doendo demais, né? E a Bíblia fala de diversos problemas. Neemias, tanto Neemias chorou, como a cidade chorava pela dor da própria cidade. Tem um salmo que é o 137, que diz, quando nos levaram cativos para a Babilônia, nós dependuramos nossas harpas lá nos salgueiros, nas plantas, lá na beira do rio, e eles olhavam para a gente e diziam, humilhando, né? Humilhando, escarnecendo, cantai um hino daqueles que você canta lá em Israel. Então eles choravam, né? Choraram, se sentaram, pranteavam. Há momentos, eu estou citando alguns exemplos que a Bíblia fala de pessoas que choram, grandes dores, grandes sentimentos. Pedro, Jesus estava, Pedro todo dia de manhã estava lá, e aí aquele cafezinho esperto, vamos lá na casa da minha sogra hoje eu ouvi falar que vai ter uma tapioca de primeira lá em canto tal, e a gente na volta vai passar, e o senhor faz o que o senhor quiser pregar lá, e vamos hoje para a colina. Todo dia Pedro queria ir para um canto, coisa boa, vamos Jesus, hoje se o senhor quiser dar uma volta de barco, pregar uma história maravilhosa lá para o futuro, ou quiser fazer um milagre, tá, o barco, eu limpei o barco, tá top, tinha aquele vazamento sem tirei, tá tudo, Pedro ele gostava, né? Aí agora o que é que acontece? Isso aqui em Lucas capítulo 22, 54. Pegaram Jesus Cristo, bateram, feriram, machucaram de novo, bateram de novo, cuspiram, humilharam, cuspiram, tiraram a roupa no frio. E bater de novo, e judia, chicote, e lá vai. Aí tá lá Pedro chorando, sem saber quem é que tá vendo a minha dor. E Deus está dizendo, eu estou vendo. E Jesus, quem conhece esse sermão sabe, lá na frente Jesus disse, manda chamar Pedro, eu quero falar com ele, aquele café sensacional. E depois ainda foi ministrado algo poderoso da parte do Espírito Santo. Então, os traumas, né? E tem traumas de diversas naturezas. Eu comecei a falar aqui do trauma da alma, né? A alma é tudo que for relacionado ao psicológico. É completamente cristão falar a fé não é burra, tá bom? A fé não é burra. A fé tem as razões de explicar. Agora, quando chega na parte do sobrenatural, da atmosfera de Deus, tem como explicar, pastor? Tem não. Eu digo, ele pode fazer e faz. E acabou. Para mim já está resolvido, entendeu? É assim que... Então tem os traumas da saúde, tem os traumas dos ossos e tem os traumas psicológicos, que é o caso aqui desses homens. Olha, Deus mudou a situação. Estão presos? Não. Estão levando chicotada na Babilônia? Não, estão não. Mas não chorou, foi lá, chorou na Babilônia, querido. Foi lá em Ezequiel, tá entendendo? Lá, chorou lá, mas não tá mais lá, entendeu? Por quê? Porque Deus libertou, lavou, limpou, conduziu, fez algo novo. Agora Deus está construindo, e esses homens hoje, né, estão permitindo, não estão permitindo a felicidade ser plena, né? Os traumas passados, a imagem que ele tinha daquela situação lá de antigamente já passou. Teve muitos antigamente, teve um antigamente de alegria, de riso, de salto, de felicidade, de amor.
teve antigamente de dor, de sofrimento, de tristeza, mas o dia é hoje, o amanhã é futuro e está na mão de Deus, tá certo? Ninguém está em prisões temporais. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, a pessoa viver, mas é porque tem uma prisão, pois se liberte. Porque Jesus, ele quebra as correntes lá, e ele quebra lá no tempo passado. Jesus cura, né, todas as... Pastor, eu não preciso mais de psicólogo, não. Eu não disse isso, não. Todo mundo precisa de psicólogo, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa de psicólogo para ouvir, para entender o que é que você está pensando, para te dar uma palavra. Mas precisamos, acima de tudo, de Deus. Ele cura por dentro. Porque foi por dentro que ele nos fez, tá certo? Ele fez a gente no ventre da mãe. Então ele entende dessa questão de curar por dentro, de fazer por dentro, tá certo? Você não está vivendo em momentos temporais do passado. Passou. Seja curado em nome de Jesus, né? Temos que viver o presente, né? Você não pode viver o presente com a ideia emocional do tempo que foi ferido. Quando eu passo nessa rua, só me lembro de um tapa que eu levei acolá. Seja curado disso. Seja liberto disso, é um novo tempo. Não tem como a gente desmanchar aquilo. Mas você é uma pessoa maravilhosa. Morreu não morreu, tá bem. Então, glória a Deus, está vivo. E quem teve suas culpas, depois um dia vai ter que resolver de alguma forma. A gente é que não pode sair carregando uma ideia emocional, um momento emocional que ficou lá no passado, não é porque eu fui ferido, abandonado, me deixou na rodoviária só com a sacola. Quando eu olhei dentro, tinha só uma chinela com cabresto quebrado. Olha onde é que você chegou, tá certo? A história não ficou lá. Se tivesse terminado ali no pé da rodoviária, aí eu não tinha como pregar para você. Mas Deus está sempre renovando, adequando, alinhando os caminhos, as veredas. A Bíblia diz isso, né? Deus, ele vai alinhando os caminhos, né? E sarando, né? Então, você não pode enxergar o construir de Deus de hoje. É porque me dá um medo, mulher, porque apareceu um casamento, mas eu sofri tanto. Querido, se Deus colocou um casamento novo, se Deus colocou uma empresa nova, um emprego novo, um curso novo para você estudar, uma amizade nova, aí você vai tirar, você ganhou experiência. O que é que você aprendeu? Tá certo? O que você aprendeu com esse acontecido do passado? Eu aprendi isso, pronto. Com essa aí a gente vai saber medir até onde deve continuar nas situações, não vai ficar traumatizado, parado no passado, não é isso que eu. Então, o trauma, e quando eu falei, aqui quando eu vejo esse portão, isso se chama gatilho. Tá certo? A pessoa que anda com a armadura de Cristo não permite que os gatilhos venham disparar. Não, eu estou lavado, estou curado disso. Eu vejo, olha, foi duro. Tá certo? Foi duro. Eu tive uma infância que era difícil. Naquelas décadas já era difícil. De origem muito humilde, né? E quantas vezes eu não falei aqui? Tá certo? Aí algumas coisas eu falo hoje, me sinto um guerreiro, um bravo. Eu venci, cheguei, tá certo? Eu vou ficar preso porque fizeram isso, porque me bateram, porque fizeram isso comigo, porque eu não tinha isso. Ah, passou. Olha o que é que eu consegui. Olha o que é que você conseguiu. Olha o que é que Deus tem feito. É porque quando eu fui menino eu sofri, mas Deus te deu uma família linda. Hoje você tem filho, tem filha, tem neto, tem neta, tem família. E eu que nem família tenho. Eu não tenho nem irmão, né? Eu não tenho nem irmão, mas aí devagarinho o Papai do Céu foi abençoando, tenho 5 filhos maravilhosos, né? Então, esse negócio de traga a âncora do trauma fincado lá no abismo, deixa o navio andar, deixa o barquinho, Jesus não está na prova, e você segurando, vamos quebrar essa corrente dessa âncora, desse trauma aí, em nome de Jesus, né? Deus está criando, né, marcos futuros, né? Não é Marco aquele nome pessoal, não. Marco, né? Delimitações. A Bíblia fala muito disso, das fronteiras. Deus alarga a fronteira, finca novos marcos, novas estacas. Deus vai alargando a minha tenda, a tua tenda, né? É o jeito de Papai do Céu trabalhar na minha vida, né? E curando trauma, né? Aí, pastor, Deus cura, eu esquecendo, não. Deus transforma os nossos traumas em memória.
lembro. Mas eu não tenho que sofrer, eu tenho que rir. Eu tenho um amigo que é lá do INSS, a gente trabalhou junto 30 anos. O cara me conhece mais do que qualquer pessoa na Terra, né? Na Terra. Mais do que Deus, não. Mas aí ele faz, e fulano, hein, não sei o quê, aí lembra um negócio que a gente riu. Hoje a gente ri das besteiras, entendeu? Dos momentos difíceis ou dos felizes. A gente ri. Eu não preciso esquecer. Só que isso não precisa me ferir mais. Não tem mais capacidade. Por quê? Porque Deus está. A graça de Deus faz isso, ele lava. Não, aconteceu. Tá? E você vai contratar aquele pessoal para. Não, eu não tenho que vingar nada, não. Não tenho que vingar nada com ninguém. Que conversa é essa, né? A gente. Estamos bem em Cristo, tá certo? O resto está tudo na mão de Deus, tá certo? Então, no mesmo ambiente que todo mundo estava celebrando, algumas pessoas... É uma crítica, pastor, que você está fazendo esses homens? Não, eu estou dizendo que eles não conseguiam demonstrar felicidade. E às vezes a gente precisa ouvir isso num sermão de um homem da minha idade, com 30 anos de sermão, 30 anos pastoreando, com uma coletânea de diploma, que procurou se preparar para dar base no que eu estou falando, que caminha com Jesus, que estuda a palavra. Então, às vezes, precisa alguém chegar para dizer para você, né? Olha, esse tempo já passou, é hora de ser curado. Deus continua. Ah, mas ele já era velho. Deus continua construindo coisa nova. Não estava velho? Pois bem, mas Deus continua. Não é porque está velho, não vai construir. Não, Deus continuou construindo, né? E por que é que esses homens não estavam felizes? Porque acharam pequeno. Eu já tive muitos momentos de grande adversidade, de privação, Ih, rapaz! Já tive que... eu nunca fui de crime, nem de roubar, mas eu tive que ser desonesto para sobreviver, de fugir, de descer por detrás de ônibus, de pular roleta, porque era a crise, tá certo? Era o momento da... E sempre, eu sempre fui um coração... Por isso que eu gosto de Davi, eu procuro assim, se eu tiver que... Eu sei que pode parecer exibição, mas se eu tiver de me comparar com alguma coisa, é com o coração de Davi. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Se Deus dava... Todo mundo tinha um negócio, aí eu não tinha. Eu vou dizer coisas que... Eu senti o cheiro de parafina. Eu surfava numa tauba de compensado, daquelas vermelhas. E um dia um surfista deu bobeira, deixou uma parafina na... Parafina é vela, né? Deve ter algumas outras substâncias, mas aquilo cheirava a coco. E a gente que era de família pobre, quando sentia aquele cheiro, a gente ficava tudo doido. Que cheiro maravilhoso. E um dia o surfista chegou, deixou essa parafina lá na Praia dos Artistas, deu bobeira, deixou na areia. Eu e meus amigos foi e comeu. A gente não perdoava nada. A gente comia bolo de casamento. Então coisas assim que eu disse que era horrível que a gente fazia. Bolo de casamento. A gente entrava nas festas sem ser convidado, chamava penetra no meu tempo para comer. A gente chegava nas festas, botava a roupa, penteava o cabelo e aí saía se escorando na parede e entrava. Era para roubar? Não, era para comer o que tivesse ali. A gente não tinha nem o prestígio da sociedade, nem... Mas Deus foi mudando na minha vida aos pouquinhos. Eu não fui um milionário, não ganhei na loteria. Eu fui trabalhando e Deus foi mudando minha vida. E eu sempre glorificando a Deus e ajudei tanta gente na minha vida. Sempre fui satisfeito com Deus. Sempre fui satisfeito com Deus, tá certo? Então esses homens achavam pequeno. Ah, eu estou chorando porque esse templo é pequeno. Eu já disse, o projeto é de Deus, vai para glorificar o nome dele. Aí a gente fica medindo, você tem que dizer, né? Deus está dando um negócio e porque eu queria se fosse azul, eu queria se fosse um moreno, um galego, uma galega, uma loura, uma negra, um negro, eu queria isso, eu queria um carro assim, eu queria a casa se fosse de costa para o sol, mas não foi isso que Deus estava construindo. Deus está construindo assim, e a gente
glória a Deus, aleluia. Eu sou daquele mistério pentecostal de uma porta dentro de outra porta, entendeu? É dentro de um emprego que a gente entra para outro emprego, é dentro de uma casa que a gente consegue outra casa, é dentro de um carro que a gente consegue outro carro, de uma moto e do casamento. Não, casamento não é para trocar, não. Casamento é para toda a vida, tá certo? Agora, quando um for para o céu, aí você pode casar novamente. E o Papai do Céu abençoa, tá certo? Então, esses homens achavam que era pequeno demais e não merecia celebração porque, né? Então, alguma coisa precisava ser superada na vida desses homens, né? E por que é que o templo diz que eram sacerdotes, cantores, levita, pai de idosos? Então, era muita gente preparada para dizer que essa questão emocional não tem idade, não. Não tem qualificação social. Todo mundo é passível de sentir. Porque Jesus quem disse, os dias são maus. Pronto, quem foi que disse? Jesus. Então, se é mal, uma hora para outra a gente pode topar com um mal desse, tá entendendo? Pode se deparar com uma situação. E isso pode gerar uma marca, né? Porque é uma falta de uma pessoa, é porque a pessoa teve uma perda, porque não conseguiu um negócio, é porque foi um emprego, é porque alguma coisa no meio familiar. Coisas acontecem, né? Todos nós somos passíveis de passar essas coisas. Mas Deus é Deus em todas essas situações, tá certo? E eles estão chorando porque chama a construção do segundo templo, né? Estão lembrando do primeiro templo e esquece dessa coisa maravilhosa que a vida é alternâncias. Tá certo? Tem dia que a gente está enfesado. Hoje, como eu viajei, ontem foi muito difícil, porque sol quente, aí peguei um ônibus, 4 e 5 horas de viagem, o ar-condicionado não funcionava, mas não é a primeira vez que eu pego esse ônibus que não funcionava, não. E a janela hoje em dia não abre mais, não existe aquela janela de correr. Por fora parece bonito com aquela janela fumê, mas é para ninguém ver a gente morrendo. Um calor de morrer, o sol quente me queimando, aí atingindo minha pressão, eu tenho as hérnias de disco. Meu Jesus, eu cheguei moído. Aí era para mim estar reclamando da vida, eu quero... não, eu estou aqui para dizer que Jesus é bom. Assim que eu esquecer, a semana que vem eu vou de novo. A igreja lá no interior. Aí passa 3 dias, eu esqueci, não da igreja, esqueci da viagem, que a viagem às vezes eu tenho muito medo, eu tenho que ficar nas estradas, completamente deserta. A bolsa de Jesus Cristo, oh, meu Deus, me guarda. Se o ônibus vai dobrar, até o ônibus dobrar, eu fico lá com o coração na mão, faz que ele dobre, que ele dobre, que ele dobre, que ele dobre, Jesus, quando ele dobra, ô glória. Entendeu? Então, a vida é alternância. No outro dia eu estou no SW4. Meu carro é um SW4. Olha a diferença. Tchau, ar-condicionado. Mas tem dia que eu estou lá, né, na pipoquinha boco e às vezes é sentado, às vezes é em pé. É alternância. A vida é alternância, né? E a Bíblia é toda recheada, né, de pessoas que são referências para a nossa vida. Pessoas realizadas, pessoas feridas, pessoas com depressão, né? Pastor, tem depressão na Bíblia? Oh, citei. Davi, Elias, Pedro, que eu citei agora há pouco, né? O Pedro. E eu podia citar quantas pessoas, desde do Êxodo, aonde eu quiser, você acha e você identifica imediatamente. Essa pessoa está vivendo... vivendo um trauma, uma adversidade. Então, aonde a sua alma deixou de cantar? Esses homens não estavam cantando agora porque a alma dele deixou de cantar no dia que derrubaram o templo. Mas agora Deus está construindo uma coisa nova, né? Barulho da obra, né? Todo mundo construindo lá, diz que os edificadores tenta construir alguma coisa. A colher de pedreiro, o servente disfarçando que está trabalhando, batendo com a colher no carro de mão, o pedreiro batendo com a colher não sei aonde, é o tijolo, é a pedra, é o povo falando, e vai cair, vai subir, jogou e tal, aquele barulho, né? E
esse barulho do presente não consegue abafar o barulho de um trauma passado. Então, as vozes, os acontecimentos do presente, estavam lá, todo mundo felicidade ao mesmo tempo. Ele disse que era o barulho maior do mundo, mas o barulho que estava ressoando no coração dessa pessoa ficou lá no passado. Passado não faz barulho. Passado não fala. Deus fala, porque Deus está no presente, passado e futuro. Então, Deus fala, passado passou, né? Os homens estão lá na picareta, pim, 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 pim. Então, Deus, por que esse texto cita? Está vendo os edificadores trabalhando? Porque Deus não muda o ambiente para construir algo novo na nossa vida. Deus está construindo. Mas, pastor, a situação, eu estou vendo. Bom, eu não estou pregando aqui que Deus mudou o ambiente, não. Eu estou pregando que Deus está consertando alguma coisa do lado de fora para que você seja consertado do lado de dentro. Deus está construindo uma coisa nova na tua vida do lado de fora para que você seja consertado em alguma coisa na tua alma do lado de dentro. O templo estava pronto? Estava não, por isso que eu estou pregando, porque é por isso que eu não estou vendo, pastor, na minha vida, exatamente. Você não está vendo ainda, mas Deus está construindo uma coisa nova na sua vida. Mas eu não estou vendo ninguém se alegrando na algo que Deus está construindo na minha vida. Estou aqui me alegrando. Ô, glória! Deus está construindo uma coisa na sua vida. Olha aí. Tá certo? O velhinho, 65 anos, ontem estava de pendurado no ônibus, eu estou aqui feliz com Deus construindo uma coisa nova na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, já tinham se passado 70 anos quando destruíram o primeiro templo. Aquele texto que eu falei da Babilônia, né? Quando levou para o cativeiro e tal. 70 anos! Então, às vezes eu acho que já passou tempo demais de a gente guardar algumas dores, né? Já passou tempo demais. Isso não é desrespeito, não. Tá certo? O nosso amor a Deus tem que permitir ser sarado. Ninguém pode ficar carregando pedra de dor, âncora, arrastando, porque somos príncipes e princesas. Você não vê, vai ver os filhos do príncipe Charles, do rei da Inglaterra ou da Espanha, você não vê ele chorando, não, porque o príncipe ele é filho do rei, ele sabe que o rei cuida, e ele sabe, eu sou filho do rei, não andar chorando. É permitido chorar, mas chorar na hora que é para chorar e usufruir da qualidade de filho do rei, tá certo? Então, a Babilônia foi um episódio, né? Tem um motivo de ter acontecido também, não é um motivo de eu estar pregando hoje. De outra vez eu posso até pregar. A Bíblia fala assim, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, todas as coisas têm um motivo. E quando é que eu vou saber? A Bíblia diz que quando a gente chegar lá, aí vai saber. Por enquanto não tem não. Tá certo? Jesus é a graça que veio buscar, salvar e curar os partidos de coração. Olha o cuidado de Deus de falar as coisas na palavra de Deus. Ele vem consertar, a gente está com o coração partido. Era para Deus. Agora me diga, a pessoa que criou os universos, quando não tinha nem o espaço de botar o universo dentro, se importar com o nosso coração. Jesus olha assim, disse, a terra que partiu, ele disse, não, o anjo, né? A terra partiu, não, então não me incomode, né? Não, mas Deus não é assim. Aí é um coração partido e chama atenção. Por quê? Quem disse isso foi Jesus Cristo, tá certo? Então, o choro da gente não pode abafar, né, a grandeza do que Deus está construindo na sua vida. E na minha vida também. Quando eu estou pregando, eu prego para mim também, que é para mim entrar na bênção também, senão eu perco, né? Se eu ficar pregando só para você, eu perco minha bênção. Aí eu tenho que dizer, nós, porque a gente, porque para nós, porque para mim, que é para poder eu ser alcançado também, né? E eles estão chorando. Agora me diga uma coisa, ele era dono do templo?
Aquele templo era para louvar os anciãos? Não, tá certo? Foi ele que derrubou aquele templo? Não. E por que está carregando essa dor? Deus construindo alguma coisa nova? É porque eu estou triste demais porque derrubaram outro templo. Amigo, Deus está construindo uma coisa nova. O outro templo é de Deus. Ele usou no tempo que ele quis usar. Depois, glória a Deus, aleluia. Agora vai ter um novo templo. Tá certo? Não tem culpa. A culpa foi deles de ter derrubado o templo? Nada. Tá bom. Tá certo? Quando Neemias foi edificar os muros, nesse mesmo período, foi edificar os muros de Israel, a primeira coisa que ele fez foi tirar as cinzas. A gente tem que tirar as cinzas da nossa vida, os entulhos. Diz que Neemias tirou as cinzas e os entulhos, né? Tem que, para Deus edificar coisas novas, né? E o texto fala que Deus, os edificadores estavam edificando a fundação, né? Então Deus sempre deixa uma fundação dentro da gente para recomeçar, né? Não é maravilhoso isso? Como é o nome da fundação? Chama-se pedra angular. Você quer pegar uma caneta? Eu vou soletrar para você o nome. É Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Está posta dentro da sua vida, no seu coraçãozinho. E é ali que Jesus constrói a pedra de esquina. Alguém já tem dito isso a você? Pois está dentro de você, viu? Essa aí é boa. Aliás, é ótima, é maravilhosa, tá certo? E o inimigo quer dizer que não tem. Olha, Neemias, quando Neemias começou a construir, foi uns cabos, eu não gostei de dizer. O pessoal disse, Sambalaque, não sei o que, não, chegaram 3 homens lá e disse, está construindo o quê? Tô ocupado, não, que Deus está construindo um negócio novo. Não queria nem dizer, o cara, mas diga o que é, mas o que é que Deus está construindo? Aí, Deus está construindo uma cidade nova, um muro, uma coisa muito bacana. Ixi, em cima de quê? Aí disse, em cima da pedra. Ele disse, essa pedra aí, bicho, essa pedra é tão fraca que se vier uma raposa, porque o rabo da raposa é bem felpudozinho, não tem força de nada. Um rabo de uma raposa se bater assim despedaça, porque quando queimou as pedras, aquele tipo de calcário que tem lá na terra de Israel, se você tocar fogo, ele vira cal. É pedra, mas se você queimar com muito fogo, vira cal. Então, qualquer coisa que você der um murro, era para despedaçar. A não ser que esteja na mão de Deus. Então, pegaram a pedra angular, que é Jesus Cristo, bateram, tocaram fogo, fizeram o que quiseram, aí pensaram que ia destruir, destrói não, está inteira e suporta. Tá certo? E suporta. Aí o diabo, então o diabo está fazendo o quê, pastor Marconi? Mentindo. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo está mentindo, porque é só isso que ele sabe fazer. Roubar, matar e destruir. Jesus disse que foi para isso que ele... Tá certo? Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Não é maravilhoso isso? Eis que faço nova todas as coisas. Meu Deus, o YouTube parou sozinho de... Eu acho que a minha equipe é eu e Jesus Cristo, né? E Jesus é bom. Então Jesus, esse que faz nova todas as coisas. Ele pega a alma da gente rachada, com trauma, e a graça, né? A graça de Deus nos alça, como disse a mulher, nos lança ao futuro, lançará para a vida eterna. Então o ambiente continua o mesmo. Qualquer milagre da Bíblia, do cego de Jericó, da mulher do poço, qualquer milagre do homem lá do que estava 38 anos, da menina que estava no fluxo de sangue, o ambiente é o mesmo. Aí Deus chega fazendo coisa nova. Às vezes a gente quer que mude o ambiente, né? Mas aí é outra história, tá bom? Se Deus quiser mudar, ele muda. Se ele quiser, ele volta assim até a terra e o sol volta para cá, tá certo? Muita gente acha que a terra voltou 10 minutos, é 10 graus.
Pastor, mas isso aí é fábula, né? Pois é, a NASA disse que é impossível a Terra não ter regredido os 10 graus. Eles têm ciência para provar isso. Tá certo? Não sei se é pela metafísica, qual é o estudo, mas eu já li a respeito disso, que está constatado que a Terra voltou 10 graus. Por quê? Porque Deus queria e fez. Então, quando Ele quer, Ele muda o ambiente. Quando Ele não quer, Ele muda a sua situação, aonde você está, tá certo? E Ele sempre quer uma coisa boa. Ou é uma coisa ou é outra, mas sempre é bom, né? A graça de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você celebre as coisas maravilhosas que você tem alcançado até aqui, né? Temos alcançado coisas maravilhosas, né? E os trabalhadores novos estavam festejando. Por quê? Porque todo recomeço exige festa. Exige que a gente festeje. Se está recomeçando uma coisa, a gente não tem que estar chorando, pranteando. Só se for de emoção, né? Às vezes começa uma coisa nova e a gente chora de emoção. Eu choro muito fácil. Falar em choro muito fácil, rapaz. Eu estava numa cidade ontem chamada Afonso Bezerra. E lá é quente, o sol. Aí quando terminamos de almoçar, um obreiro lá da cidade, o irmão Deca disse, pastor, uma criança mandou a avó dela ligar para a gente ir lá fazer uma oração. E eu, como eu falei, 30 anos de sacerdote, eu nunca vi uma criança mandar buscar um pastor ou dois para orar por ela. Rapaz, me impactou tanto isso. Eu acho que foi mais o que marcou a minha viagem agora, nessa viagem que eu fui, foi... E a gente foi, rapaz, aí ele orou por ela, eu fiquei com a mão estendida, e o obreiro lá, que é o pastor deles, orou por essa criança, que estava com a virosezinha e tossindo, e eu nem filmei, nem quero também, assim, não vou entrar no detalhe. E o obreiro falou, aí juntou aí a avó com tia, outra tia com a mãe, com a tia da tia, e era gente lá, daqui a pouco estava cheia a área. E a menininha com os olhos cheios de lágrima, e terminou, disse amém. Meu Deus, como isso me impactou, alguém acreditando, Deus está visitando. Ela podia ter dito, mãe, me leva para o hospital. É bom levar para o hospital. Eu levo meus filhos para o hospital, você deve levar. Mas o primeiro recurso dela foi buscar em Deus. Assim, olha, me impactou tanto. E depois o obreiro lá, Deca, disse, pastor, ela está olhando para o senhor, que ela estava com a febrezinha, né? Aí o senhor ora para... Ele orou no outro sentido lá, também não vou dizer aqui. Aí, por certo, ele não achou que deveria orar pela febre, ele disse, o senhor ora pela febre, mas Jesus já a fé da obra na vida dela. Ele disse, não, mas ela está olhando para o senhor. Aí lá eu orei para Jesus repreender aquela febre, saí impactado. Eu saí... Porque tanta gente já me pediu oração, de gente do bem, gente envolvida com coisa, gente que ia para audiência não sei de quê, gente que não sei o quê, e pai de família, e mãe de família, e avô, e madrinha, e padrinho, e não sei o quê. Mas uma criança de 5 anos, olha aí, e Deus fazendo coisas maravilhosas, né? O Salmo 126... é a resposta daquele 137, né? Que os homens estavam tudo chorando. E o Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta, então ele encheu a nossa boca de riso e nós estávamos como que sonha, porque aquele que vai semeando e chorando voltará consigo, trazendo os seus molhos. Celebrar um momento do novo que Deus está fazendo. Tem como apagar a Babilônia, pastor? Tem, não. Por quê? Porque está na Bíblia, meu filho. Já anotou, não tem como apagar mais. Tá bom? Entenda isso. Tem coisa na sua vida, já aconteceu. Não tem como apagar. Tem como sarar. E Jesus vai sarar nessa noite da sua vida, né? Então, essas pedras, lembra o processo. Foi um processo. Por isso que o nome é processo, tá bom? Deus está inaugurando coisas novas, né?
O que é processo, pastor? Já me deu vontade de ir para outro texto lá do homem que estava no lagar malhando trigo, mas processo é um momento que você pega a uva, vai espremer lá no lagar. Você já viu fazendo isso com os pés? Você acha bonito porque não é você que está sendo pisado, né? Espremido, alguém com os pezão em cima, tem. E pisa até cansar. Então, é bonitinho ver fazendo a uva porque ele está do lado de fora, né? Depois eu vou tomar um suco de uva na hora do almoço. Aí toma aquele suco de uva, né? Grosso, né? Aquele que é. Aí usa até na Santa Ceia, né? O suco. Mas para a uva que está sendo espremida lá, isso é processo. Mas o lá na frente vai ser maravilhoso. Quem é que não gosta de tomar aquele copão de suco de uva? Não estou falando de Fanta uva. Eita, não pode dizer propaganda, né? Estou falando desse refrigerante. Estou falando que é suco de uva que é cheirão. O cheiro é bom demais, né? Então Deus não entrega palácios prontos. Deus entrega processo. A primeira casa, quando eu me casei com Leila, a gente ganhou quase tudo. Porque Deus sabe, eu semeei na vida de muita gente. E na hora que eu fui casar não tinha dinheiro. O dinheiro eu comprei uma casa, na época foi 13 mil. Eu trabalhando de manhã, tarde, de noite, parecia um zumbi. Não tinha tempo de dormir. Eu estava terminando o seminário. E eu comprei essa casinha. E ela era tão estreita que era o sofá, a parede, aí você tinha que andar de lado. A mesa era uma caixa que era do fogão, eu botei de cabeça para baixo e carreguei, para não usar aquela palavra que fica feio dizer, o pastor fez isso. Eu carreguei uma placa de um candidato a senador que estava num posto lá perto da minha rua. Eu subi de noite com alicate, cortei e fiz a tampa da mesa com o retrato do homem. Fazia tempo que eu tenho 25 anos de casado, então quando a gente se abaixava debaixo da mesa, estava um homem rindo. A mesa era a foto do homem de cabeça para baixo, mas sempre glorificando a Deus. Então Deus não entrega palácio. Hoje eu não tenho. Eu tenho a minha casa em João Câmara, a gente tem a casa da gente para quando for na capital. Já tive casa de praia, vendi por causa da violência que está andando por aí. Então Deus não constrói assim de cara palácio, ele vai entregando o processo e o seu palácio vai chegar com príncipe ou princesa e tudo, entendeu? Quando Deus dá, ele é maravilhoso. Deus é obra completa, né? A obra completa. Deus quando entrega é obra completa, né? E o nome do processo, pastor, é o tempo que as pedras vão se encaixando, né? Deus está construindo, rapaz, Deus está fazendo uma coisa boa, estou vendo, estou acreditando. Eu vou dizer uma coisa aqui, ninguém acredita nisso que eu disse. Eu falei com o Ia ficou assim sem saber se acreditava ou não, porque é um robô, né? Eu estava fazendo o canal, né? E esse canal eu comecei em novembro. E tinha 26 inscritos. E eu prego direto, né? Eu prego direto. E além de que eu tenho um acervo muito grande, né? De sermão gravado. Aí fui botando lá, botando. Um dia peguei um hino da harpa. Eu acho que eu contei isso. Quando Deus quer fazer, não tem esse negócio não. Ele arranja uma situação e vai. E Deus disse assim, olha, eu só botava sermão. Nesse canal, hoje tem sermão e tem harpa cristã, tem alguns hinos antigos. Não esses hinos modernos, mas hinos antigos. Mas quando eu botei esse hino lá, né, Deus chegou e disse, olha, você postou isso aí, eu vou dar um sopro, vai ser como uma lancha, e vai sair cruzando. Não tem montanha, não tem rocha, não tem lago, não tem oceano, que é como uma lanchinha. Eu soprei, não vai correr, vai ser assim andando, e vai andando, e vai andando, vai andando. Esse vídeo está com mais de 200 mil visualizações. Hoje eu tenho mais de 2.300 ou 2.400, eu acho que já passou 2.500 inscritos. Eu tinha 26 em novembro agora. Ah, pastor, agora o senhor quer botar um milagre nas coisas do algoritmo. Querido, a Bíblia diz que tudo que tiver nome, o nome de Jesus é mais. E Deus disse que ia fazer e fez. Pronto. Ah, eu não acredito. Bom, é o meu canal que está crescendo. Então, se você acredita ou não,
Eu estou dizendo que você vai no canal aí, você vai ver. É meio assim, o risco faz tom, tchum, o risco vem assim 26, aí faz tum, e subindo. Um vídeo só com 200, um vídeo só. A minha média nos últimos 28 dias foi 560 mil horas de visualização. 560 mil horas de visualização. Não é 56 mil, não. 560 mil horas de visualização. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer e fez. Por que ele fez isso? Porque ele é bom, ele é maravilhoso. E ele gosta de agradar, porque eu não tenho como comprar aqueles negócios lá de seguidor, nem visual, eu não vou comprar aquilo. E para ele mostrar que quando ele quer fazer, ele tem domínio em qualquer área da nossa vida. Entendeu? Ele disse, não vai ser esse, não vai ser esse, não vai ser esse, vai ser esse aqui. E tem, esse vídeo tem, milhares de outros vídeos tem aí no YouTube. Talvez tenha 50 visualizações, 30, 18. Esse já passou de 200 mil. Você pode ir no meu canal lá, programa Dias Melhores, no pastor Marconi Teixeira. Tá certo? Eu tenho esse canal, tem no Instagram, programa Dias Melhores, tem no TikTok, programa Dias Melhores, e tem o do Distrito, do Vale do Açu, que tem 1000 e poucos inscritos. Tá certo? Quando Deus quer fazer, ó, coisa nova, Deus está fazendo, estou falando, né? Então, o processo é para Deus demonstrar, olha, o tempo que feriu ficou lá para trás, agora Deus está construindo uma coisa nova. E vai ter porta para a felicidade entrar. A porta é para proteger e a porta é para se abrir. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Então a alegria e a vida entra. Se eu bater e você abrir, eu entrarei. Aí cear com Jesus é o quê? A alegria de Deus, né, na sua vida, né? Ah, mas eu fui muito esmagado, né? Mas Jesus... Por isso que tem a parábola da palavra de Deus, citando muitos lugares o momento da vinha, né? Está sendo pisada, mas o projeto é maior, tá certo? João 2. Às vezes Deus até... Eu não vou pregar esse texto não, porque a hora está avançando. Então, quando chega o tempo de Deus, acaba o tempo da vergonha. Eu fui visitar uma pessoa que sofreu uma decepção muito grande. E ele estava com tanta vergonha. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos me abraçar lá fora, que todo mundo vai ver. Parei minha caminhoneta lá, nem sabia. E ele me abraçou e eu falo alto por natureza, né? Eu já tenho essa voz encorpada. Então, aí ele estava com vergonha dos vizinhos. Ele não fez nada, ele sofreu uma vergonha. Então, no meu coração, abracei ele, beijei ele e tal, essa pessoa. E pedindo a Deus que esse tempo de vergonha fique para trás, entendeu? O diabo quer para envergonhar e Deus quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. E vai ser, tá certo? Então, tem hora que Deus estica um pouquinho o processo, tem hora que diz, pronto, o processo acabou, agora é tempo, a vergonha acabou, o maltrato acabou, a desvalorização acabou, agora é tempo de valorização da parte de Deus, tá certo? A luta desse povo aqui durou 70 anos, né? E às vezes a gente passa uma luta de 70 anos e quer celebrar 70 segundos, né? Se a luta durou 3 anos, você não pode agradecer a Deus só por 3 minutos. A gratidão tem que se estender mais, porque o tempo de luta foi grande. Então, se Deus chegou, né? Você ainda está aqui, né? Você não está aqui? Você que chegou, você que está assistindo amanhã, você que assistindo daqui a um mês, um ano, amanhã de manhã, amanhã de noite, você está aqui. Tá certo? Apesar do trauma, apesar da luta, apesar da dificuldade, você pode dizer, eu ainda estou aqui. Porque a boa mão de Deus te sustentou. Tá certo? Colocou você de pé. Quando Deus coloca a gente de pé, não é porque o diabo tenha desistido de atacar a gente para derrubar.
É porque ele não pode mais. Não é maravilhoso isso? Ninguém pensa que o diabo desistiu de dar uma... Aqui no Nordeste a gente diz reada. Isso não é palavrão não, sabe? Reada é uma pedrada, é uma pancada, é uma cacetada. No Nordeste a gente tem um jeito especial de falar. Ah, eu não entendo nordestino não, pois venha pra cá. A gente tem uns cultos maravilhosos aqui, você vai ficar feliz, o povo pentecostal é uma bênção, né? Tá certo? Hoje eu tenho, a Bíblia chama esses cabelos brancos de cães, né? Não é cães de cão, não, é cães, as cães, são coroas de vitória. Então eu posso dizer, como eu falei, a minha casinha era só Jesus, né? E hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho onde tenho como hospedar pessoas, tenho como, né? As coroas da vitória. Eu tinha anotado aqui o Salmo 137, mas também não vou falar hoje mais, porque eu já tinha falado no Salmo 137. Eu vou apenas encerrar. Creio que Deus já tem tratado. Então, o Salmo 137 diz que eles perderam a honra, a casa, a cultura, a família, a identidade, a comida, a culinária, o idioma, o credo. Você sabe o que eles cantam aquela música lá do teu Deus, porque está dizendo que não tem mais religião, né? E o que acontece é que eles perderam realmente todas essas coisas. Sabe o que é que eles não perderam? Sabe o que você não perdeu se você se identificou com alguma dessas coisas? Que eu perdi meu marido, porque perdi minha esposa, perdi um filho, perdi um emprego, perdi a família, perdi a loja, o comércio, eu perdi algo que foi roubado, eu perdi a saúde em algum momento. E, do mesmo jeito dessas pessoas, a única coisa que você não perdeu, não perde e nunca perderá é Deus. E Ele é quem faz nova todas as coisas. Então esse povo da Babilônia perderam tudo, mas não perderam Deus. Tá certo? E Deus esquece? Esquece não. Passou 70 anos. Eu não quero pregar esse assunto hoje. Mas tem um motivo. Cada um é que sabe. Cada um lá sabe o que é que andou aprontando para estar lá naquela situação. Tá certo? Tem um motivo. Mas Deus esqueceu? Não. Deus é bom. Deus é misericórdia, é graça, é perdão. Ah, porque eu minha mágoa toda, depois perdoe você também, porque ou você, porque eu sou católico. E como é que fica aquele negócio do Pai Nosso? Que diz assim, perdoai, hein? Vai fazer bem a você, libere perdão, libere seu coração. É porque já aconteceu e eu não tenho mais nem como achar, já morreu. Entrega a Deus, sou livre, estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Essas amarras do passado não podem atingir mais você, nem a mim. Somos livres em Cristo Jesus, né? Você não perdeu Deus, porque Deus não pode ser perdido. Tem muita coisa que a gente tem que é perdido, né? Tem coisa que Deus até nem deixa a gente perder. Já aconteceu na minha vida. Eu já andei com a Bíblia cruzando a cidade todinha e minha Bíblia em cima do carro. E o povo buzinando e eu pensando que era gente conhecida minha. E a Bíblia soldada em cima do carro não caiu. Meu Deus. O anel da minha formatura de teologia. Bacharel em teologia. Faz muitos anos. Quem deu foi minha mãe. E a pedra caiu. É pequenininha, uma pedra de ametista, ela é pequenininha, um anel desse é assim, aqueles anel tradicional de antigamente, de ouro. Quando eu olhei, eu digo, oh, meu Deus, a pedra, o anel que minha mãe me deu. Aí Deus botou no meu coração de eu seguir na direção, quando eu cheguei, estava lá em cima de um banco. Eu podia ter perdido a pedra, mas não perdi Deus. Você não perdeu Deus. Você pode ter perdido alguma dessas coisas que eu fiz a anotação aqui, né? E quero finalizar com isso. Melhor o final das coisas. E você tomar posse do que é seu por direito. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. E nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.
Agora eu vou brincar com isso aqui que estava dando trabalho para desligar. Paz. Paz.